Fala, meus amigos, muito bem-vindo a mais um podcast Já e Papo Reto. É com grande prazer que retornamos ao ar, né? E uma semana típica, gostosa, de clima bom, né? De festejos juninos. E hoje eu trago a presença de um amigo, um pai, um irmão. Como ele diz, não teve a sorte de ser meu pai biológico, mas é o pai do coração. É aquele cara que, quando eu sempre precisei de qualquer apoio, o cara esteve por perto e sempre à disposição. Henrique Silva, nascido em Itabuna, e hoje mora em São Paulo. Ele enfrentou a infância marcada por discriminação e pobreza extrema, mas contrariou todas as estatísticas, construiu uma trajetória com coragem, dedicação aos estudos e firmeza em seus valores. Defensor da causa social, Henrique também faz parte do projeto Nossa Casa, ajudando quem mais precisa sem esperar nada em troca. No episódio de hoje vamos falar de justiça, desigualdade, espiritualidade, escolha de vida é o que realmente nos torna mais ser humano. Meu amigo, meu irmão, meu pai, seja muito bem-vindo ao Jai Papo Reto. Excelente, desde já muito obrigado pela oportunidade, né? Faço minhas, reitero, ratifico tudo que ele falou em todos os termos, né? Eu realmente não tive a sorte de ser seu pai biológico. Seria muito feliz se pudesse ter um cara igual você na Terra. Obrigado. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Aqui a gente, por mais apresentações que a gente faça, mas a gente gosta de ouvir e tem uma pergunta que a gente não abre mão de qualquer convidado que passa nessa bancada. Quem é Henrique Cardoso Oliveira? O que faz, o que Silva, o que faz, o que vive, como veste, o que come? Quem é Henrique? Henrique. Eu fui lá no Henrique Cardoso, no presidente, você viu? Henrique é um chamado cidadão Grapiúna, porque nos primórdios quem aqui nascia era Grapiúna e eu mantenho essa originalidade. Eu sou um cidadão Grapiúna, né, apaixonado por essa terra, né, bem verdade, minhas anotações aí, né, com os últimos tempos no campo político, econômico, social, né, mas um apaixonado por essa terra, tanto é que sempre que tem oportunidade aqui estou, sempre. Não abro mão de Itabuna por nada. Henrique, um homem genuinamente, né, Grapiúna, né, muito sofrimento, muita luta, né, conforme você muito bem falou aí no relatório, discriminação, época de ditadura, né, a questão social, Itabuna, a desigualdade, quem tem, quem não tem, ponto, não tinha meio termo, pelo menos até, né, onde eu consigo atestar, e tudo isso gerou aí uma história de luta, mas também de vitórias, e graças a Deus que pro bem, contrariando estatísticas, inclusive, que será muito bem explanado aqui. Muito bom. E a gente lembra da época do Pedro Jerônimo, da minha infância principalmente, né? Quanto foi difícil conviver, né? E eu já peguei uma parte melhorada. E Henrique ainda pegou uma parte ainda com mais dificuldades, né? Um bairro em crescimento, pessoas ainda a gente não se relacionava todos muito bem. Então, mas isso transformou cada dia o Henrique num ser humano ainda melhor. Ainda melhor, né? Você lembrou muito bem. Veja você que o bairro muito difícil, quando a gente muda para o bairro Pedro Jerônimo, e é lamentável, a rua Vila Nova, olha, a rua Vila Nova, de que eu mudei nos anos 80, e estamos em 2025, e a rua não consegue subir um asfalto para sair no bairro de Zizo. Estive lá agora há pouco tempo. Verdade. Simplesmente 25. Nós estamos em 2025. 40 anos depois. 40 anos depois. Isso sem falar nos esgotos a céu aberto, a dificuldade. Você vê ali Fonseca, os bairros mais afastados aí do centro, né? Então realmente muito difícil ver o sofrimento de todo esse povo. Você fala dessa questão de saneamento, eu lembro, Henrique, naquela época, Quinho, né? Como a gente mais chama, os queridos chamam. Eu lembro, Quinho,
a falta de água naquela época ali que a gente vivia e vinha para onde é hoje o condomínio Duas Barras, na saída para o fundo do Itão, cavar cisternas para a gente pegar água para levar para casa. Além de Dona E, Maria. além de Dona Maria na Rua São Bento, exatamente. Perdoe, Dona Maria. Dona Maria, mãe de Dado lá, ajudou muito a gente, muita gente. E 40 anos depois, mesmo com todas as políticas aí que alguns prefeitos divulgaram com relação à água em Itabuna, abastecimento, ainda falta água no Pedro Jerônimo. Você tocou num ponto muito importante, né? A gente até... O viés aqui não é político, mas não deixa. A Não gente deixa faz de política ser. todo dia, toda Sim. hora. Né? Se Ministério Público fosse, eu gostaria de saber da Imasa, né? Veja, nós temos 30 dias de fornecimento. Quantos dias efetivamente a água foi fornecida e quantos dias efetivamente está sendo cobrado? Porque entendo eu que deveria ser proporcional. Por que você fala isso? Porque tem o caso Itabuna, sou um apaixonado por Itabuna, né? Meu irmão mora aqui no Sarinha e o que eu vejo é a falta de água e a conta chega. Sem Ministério problema Público, me ajuda aí. Isso é uma situação que é o Ministério Público que tem que agir. A coletividade tem que se unir ao Ministério Público, agora o Ministério Público tem que puxar essa corda. Ok? Exatamente. Uma andorinha só não faz verão, né? Não, e a gente continua aí nessa briga por uma quantidade de água maior em cada residência e contínua, né? Todos os dias, o dia sim, dia não, mas o que nós vimos até o momento ainda é uma falta de água em mais dias do mês, mais dias faltando água do que mais dias caindo água. E a conta E a na conta, proporção, não? nunca foi. Corrija-me se eu estiver errado, porque eu posso estar errado. Nunca foi. Mesmo que alguém venha nos dizer, mas tem o hidrômetro, cobra pela quantidade de água que a casa recebe. Cara, mas a gente sabe que aí vem outras taxas, né? Aí temos taxa de esgoto, temos taxa disso, taxa daquilo. E não é verdade que a conta é cobrada na ponta do lápis. Então sabemos de tudo isso. Kim, falando ainda da sua infância, como lhe deu a sua juventude entre o Pedro Jerônimo, entre o Sarinha, os familiares, e quando que houve a decisão de buscar uma oportunidade fora de Itabuna? Já essa é uma questão muito sensível, inclusive, né? Eu nasci em 1970, né? Então ali, uma infância, se você pegar os anos 70, 80, uma infância muito sofrida, né? A região, uma região forte, uma região cacaueira, né? Mas uma região dominada pelo poder econômico dos mais abastados. Então Itabuna, quem tinha, quem não tinha, não tinha. Não havia o meio termo. Não sei como está hoje aqui, porque não participa efetivamente da vida da cidade. Mas quem tinha, tinha. Quem não tinha, realmente sofria os horrores da guerra. Então, uma infância onde o cara dependia de uma instituição chamada lactário. Ou era o lactário que socorria uma vez por mês, ou era o lixão. Sofrido, hein? Sofrido, exatamente. Ali, uma infância sofrida, né? Discriminação. Aqui você sofria discriminação de todo tamanho. Você tinha discriminação racial, você sofria segregação social. Olha, não é segredo para os mais velhos que o lixão era quem sustentava uma parte da população. Sim. Né? O que era lixo para uns era luxo para outros. E não me envergonho de falar isso, até porque contrariei a estatística. Lá na frente da entrevista eu vou elucidar. Né? Porque nos anos 70, 80, né? O cara que era negro, pobre e filho de mãe solteira, a estatística dizia vai ser bandido. Verdade. Pronto. Passei por isso, eu sei bem como é que é. Ok, e no entanto, graças a Deus, o caráter é genuíno, né? Não há quem diga que eu tenho o contrário, né, Kim? E hoje sou um advogado através do estudo, através de pessoas, especificamente um grande amigo, que abaixo de Deus sempre foi minha inspiração, e foi nesse cara que eu me inspirei a vida toda. Que bom, isso é muito importante. Kim, falando ainda de família, relação com a família hoje é um ponto talvez delicado, mas isso te fortalece ou te desafia? Isso me desafia, né, e me causa certas perturbações, né? Porque os dedos da mão são irmãos, mas não são iguais. Então,
Eu tenho um viés, uma maneira de pensar, outros já não têm, né? Eu entendo que família, um tem que ser pelo outro e ponto, né? Haja o que houver, tem que ir para cima, se tiver que um sofrer pelo outro, vai sofrer para todo mundo chegar junto. Até mais uma família numerosa igual a minha, né? Onde uns foi para o sul, outros ficou no norte, outros no nordeste, enfim, a família acabou se dizimando. E os poucos que existem, temos ali ainda, né? A maioria em busca de oportunidades, Em né? busca de Para oportunidades, sobreviverem. não por opção, né? Não por opção. E aí, se puder o gancho aqui, Fica à vontade. você fala assim, olha, você ama tanto Itabuna, você está fora de Itabuna. Os jovens da minha época, né, não havia opção. Hoje o Nordeste como um todo nem se compara ao Nordeste de 30, 40. Você imagina o interior do interior da Bahia há 40 anos atrás, há 35 anos atrás. Você não tinha oportunidade. O jovem era obrigado. Eu e tantos outros que deixei a mãe chorando naquela rodoviária, no ônibus da São Geraldo, indo para uma terra desconhecida. Por quê? Não havia oportunidades. E me arrisco a lhe dizer que hoje ainda, né, o interior da Bahia, a Bahia, apesar de toda essa coisa de incentivo que eu vejo com ressalvas, né, não discordo, mas vejo com ressalvas, hoje o jovem ainda não tem a oportunidade que merecia. Né? Eu já vi a falta de indústria. Né? Se você perguntar lá, porque já fiz essa pergunta várias vezes, né, o imigrante nordestino, você gostaria de estar na sua terra ou em São Paulo? Não tenha dúvida, 90% responde que queria estar aqui. E só foi embora daqui, né, tal qual esse que vos fala, por falta única de oportunidade. E isso é um fato que a gente constata há muitos anos em Itabuna. Há poucos dias tive aqui a presença do meu amigo Francisco, né? E a gente discutindo exatamente essa questão aí, né? Aonde a gente coloca que o itabunense não tem oportunidades hoje e termina a faculdade, como diz meu amigo Chico França, um grande abraço inclusive, aonde termina a faculdade e o destino só é dois, rodoviário ou aeroporto. Tem que buscar oportunidades em outros locais, porque Itabuna não oferece oportunidades adequadas para a quantidade de pessoas, né, que vem se formando e que vem buscando o mercado de trabalho em Itabuna. Então aí a gente, claro que a gente deixa de falar de política de Itabuna para falar de política de Bahia e de região, né? Aí a gente coloca Borarema, São José, cidades circunvizinhas aqui, né? Itapé, Barro Preto, que não trazem, que não têm oportunidades na demanda que os jovens vão crescendo e buscam o mercado de trabalho. Fato. Então tem que ir embora, não tem jeito. Isso E não a é opção. saudade bate lá. E E isso isso não não é é opção. opção. Ok? Isso é fato. É como você mesmo disse. E a saudade bate lá e muitos querem estar de volta. Exatamente. Né? Essa semana eu estava até vendo um vídeo, que me permita aqui, aonde o entrevistado, o repórter pergunta de que mais você tem saudade. Aí o cara, um abraço da minha mãe. O outro, um abraço da minha mãe. O outro, um abraço do meu pai. Cara, essa saudade. E a gente vê muito no nordestino quando estamos lá em São Paulo. Verdade. Né? Quando a gente está fora da nossa região e encontramos os nossos próprios parentes. E aí, Fato. cara, como é que você gostaria de estar hoje? Onde você gostaria de estar hoje? O que você mais gostaria hoje? Na minha terra. Todo mundo fala da minha terra, da Tá na minha saudade. terra, sem Entendeu? medo de errar. Mas por que foi embora? A oportunidade aqui que não teve, lá que tem. Exato. Mas, infelizmente, vivemos numa realidade nua e crua. Que você falou aí de uma pessoa que te inspirou muito. E eu gosto muito de dar crédito. Né? Se você nos permitir, quem foi essa pessoa que tanto te inspirou a ser o Quinho de hoje? Claro que tem o Quinho da essência, do caráter, da formação de personalidade, mas ele te inspirou a galgar outros patamares. Quem foi? Eu, numa outra oportunidade, né, quando eu perguntar para ele, eu vou divulgar o nome dele, se ele é assim. Porque, veja, o cara é tão especial que eu sequer me arrisco a jogar o nome dele numa mídia, né, dada a particularidade dele. Ele é um cara muito simples, né, e esse cara, apesar de pertencer a uma família,
né, muito benquista, né, não rica, mas de uma melhor condição aqui em Itabuna. Esse cara sempre foi um cara muito humilde, né? Imagine o cara que saía do Pedro Jerônimo, né, 11h30 a pé, que era o meu caso, com um caderninho, com algumas folhinhas ali, já herdado de alguém, ia para o Sionf a pé, ok? E esse cidadão, esse amigo, né? Ele, não só ele, com toda a família dele, mas ele foi o mais próximo assim. Ele, apesar da melhor situação financeira dele, né? Esse era um cara que nunca me discriminou. Esse cara, a mim só não, esse cara já de berço, ele não tem discriminação, não faz acepção de pessoa, nunca fez. Eu era aquele amigo pobre, vamos dizer assim, e ele era um amigo melhor, não vamos dizer rico. Graças a Deus, um amigo melhor, porque o pai dele tinha condição, ele não. E esse cara foi um exemplo fantástico. Esse cara se dedicava para que eu deslanchasse nos meus estudos, né? Esse cara tinha a simplicidade de gastar o horário dele pós-aula para poder me ensinar. Olha, aqui você vai fazer dessa forma. Esse cara é um exemplo de ser humano incrível, uma inteligência genuína, um negócio que já veio com ele, né? Uma simplicidade, uma crença em Deus. Né? Tanto é que ele é um grande vencedor aqui em Itabuna, ocupa aí um cargo muito bom e digo mais, né? Vou engrandecer mais. Imagine um cidadão que tem o Banco do Brasil na mão, cidadão que tem a Receita Federal, cidadão que tem caixa, oficialato de polícia, e ele opta por um. Ou seja, o cara para chegar em 4, 5, 6 opções, né? Mas nunca perdeu a humildade, a simplicidade, e eu sempre me inspirei nesse cara, sempre. Inclusive a advocacia. Hoje ele não quis ir para a magistratura por opção, né? Mas eu não tenho a dúvida, toda uma época, todo um tempo eu me inspirei, e cada vitória que eu tenho o maior prazer em dizer para ele: olha, você faz parte disso. É bonito quando vê você falando e o brilho nos olhos. Né? Então, a satisfação, a grandeza disso, né? Como te deixa feliz. Me deixa, fui muito feliz. Muito importante. Falando no caminho da justiça, como e por que você decidiu seguir o caminho do direito? Veja, o caminho do direito, imagina, quando um cara com as minhas características poderia sonhar em ser um advogado. Vamos voltar nos anos 70 aí? Quem poderia ser advogado? E olha que não estou nem falando dos heróis negros, né, abolicionistas que foram para a briga, que sofreram os horrores da carne. Estou falando já dos novos tempos. 1970, 80, quem poderia ser advogado? Na nossa região, os filhos do Coronel do Cacau. Pronto. E desde que fossem brancos. Ok? Porque se fossem negros, seguramente, né? E além disso, ainda temos outra dificuldade. Volta para, não sei como é que é aqui na Bahia, não vou falar do que eu não conheço. Mas vamos pegar a USP, maior faculdade da América Latina. Quem pode estudar na USP? Veja, a coisa é invertida. Sim. Vou chegar de onde você quer. O pobre não tem acesso. Alguém às vezes não tem. Então, esses são os fora da curva. Os caras que são realmente inteligentes, que batem com toda a dificuldade, ele passa. Eu não tenho tanta inteligência para passar na USP. Né? Mas a USP hoje é assim, olha, da parcela abastada. Aquele que tem dinheiro vai para a USP, o que não tem dinheiro vai para a faculdade particular. Então, eu nasci e fui crescendo com esse sonho, né? E esse sonho foi se tornando cada vez mais perto. Cada vez que eu ia pro Sionf, eu ia porque tinha aquele copinho de suco com a bolacha que davam, mas eu continuava, né? E aí fui, e o sonho foi crescendo. Não terminei o colegial Itabuna porque não dava mais. Eu tinha que sair de Itabuna. Chegando em São Paulo, termino o colegial e ali eu vi mais perto a oportunidade de eu fazer uma faculdade de Direito. E aí já nasci com isso, eu serei advogado. Eu tinha isso, mas o caminho parecia utópico, né? Essa vitória era utópica. No entanto, chegando em São Paulo com muita luta, tem uma música do Martinho da Vila, chama O Pequeno Burguês. Ouça essa música e você vai lembrar de mim. É verdade? Vou ouvir. Você mora no subúrbio, anda de trem lotado, do trabalho vai para aula sem jantar e bem cansado, não tinha comida. Você diz assim, olha, você foi em algum baile da faculdade? Nunca, porque eu sabia que eu não podia perder.
Eu não tinha, primeiro que eu não tinha dinheiro, segundo, eu tinha que estudar. Não é verdade? E se eu fosse pro baile, como é que seria? Então, em todos aqueles anos, nunca fiquei de DP, nunca. Porque se eu ficasse de DP, eu estudava um ano para pagar o outro. É. Então, no mesmo contexto, eu sou aquele retirante nordestino que fui a São Paulo sabendo o que eu queria. Você achou o que você queria? Achei. Porque lutei, corri e fui para cima. Mas já nasci com a ideia. A advocacia sempre foi uma coisa que me atraiu. Por quê? Para pregar a justiça, apesar de decepcionado com a justiça. Ok? Decepcionadíssimo com a justiça em todos os seus termos, né? Seja na morosidade, seja na... Enfim, é uma gama de situação, mas já nasci com esse desejo de justiça, que até hoje não achei a justiça que eu busco. Mas continua fazendo justiça para outros, né? É um caminho. Ai, você disse que a justiça pode até ser desoladora. O que te faz continuar nessa área mesmo assim? A paixão pelo direito. A paixão pelo direito, há um caso que foi emblemático, vou até adiantar o assunto. É a minha próxima pergunta. Então, engloba a próxima pergunta, faça duas em uma. Qual foi o caso que mais te marcou aí, nesse período de advocacia? Excelente. Então, a paixão pela justiça, né? A paixão pelo direito, isso me mantém, apesar da morosidade, apesar de situações terríveis na justiça, né? Que isso realmente desanima. Mas, eu peguei um caso, imagine a seguinte situação. Naquela época, eu ainda fazia direito previdenciário. E um colega ligou para mim, eu já estava saindo da área, porque eu me especializei, sou especialista em direito de família, né? E um colega me disse assim, Henrique, vem aqui, doutor, que tem uma situação que... Eu tomei a liberdade de dizer para a pessoa que o cara é você. Eu falei, não, tá de brincadeira, eu não mexo mais com isso, não vou aí. E estava decidido, não ia, não, você tem que vir, não vou. Não vou, porque você sabe que eu não quero meia com... Né? Eu estou fazendo direito de família, estou me especializando, estudando. E aí, fui deitar, falei que não ia. Eu não conseguia dormir. Não dormia de jeito nenhum. Algo incomodava. Algo me incomodava. De manhã, porque ele me disse que a pessoa estaria em tal local, fui lá. Quando ele me viu lá, disse, eu sabia, não é novidade nenhuma. E lá fui eu. Chegando lá, me deparei com uma pessoa, uma mãe paupérrima, né? E uma criança tetraplégica de apenas 8 meses, um aninho de idade aí. Né? Mais uns 3 que eram filho dela também. E eu olhei aquela cena, falei, não é possível. Cortou o coração. Aquilo me cortou o coração. E ela me dizia, eu não consigo, eu não sei nem para onde ir. Fala com um, não quer, fala com o outro, não quer. E aí o doutor Newton foi o grande homem. Pronto, doutor Newton, um grande amigo, grande inspirador. Eu tenho 2 inspiradores em São Paulo no direito. Chamou o doutor Newton e o doutor Inaldo Pedro Bilar. Newton Luiz Duque e Inaldo Pedro Bilar. Esses são os homens do direito em São Paulo. E meus grandes incentivadores lá. E aí, eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer? Olhei, chamei ele e falei assim, não vou fazer. Não vou, não tem jeito. Não é minha praia, eu vou atrapalhar. Falei, tá certo. E aquela mãe saiu desolada. E eu mais uma vez não dormi. Quando foi de manhã, liguei para essa mulher. Segundo dia já. No segundo dia, falei assim, minha senhora, faça o seguinte. Arrume essa criança, que amanhã, 5 horas da manhã, estarei na sua casa. Me dê o endereço. E peguei, entrei num local, ermo, um negócio assim. Mas eu fui. Periferia de São Paulo mesmo. Misericórdia. Mas eu fui. E fui, achei o barraco. Né? As pessoas não têm costume de dar informação, porque fica com medo. Às vezes, achei a pessoa. Levei. Entra todo mundo no carro. Entrou ela, a criança, eu que estava lá notadamente, e mais acho que 3 crianças a mais. Essa criança era fruto de um relacionamento rápido. A mulher saiu, namorou, teve um relacionamento e engravidou. Jesus.
Essa criança nasce tetraplégica, o pai reconhece essa criança, saiu do cartório, foi atropelado e virou arroz. O cara foi lá, reconheceu a criança e virou arroz. De um atropelamento. Essa pobre mãe com essa criança tetraplégica, que era uma faxineira, não podia mais nem trabalhar. Sobreviver do que esse pessoal? Me pagar como? Pagar, por isso que os advogados não pegavam, né? Uma parte, né? Mas eu... Pro bono já de cara aí. Falei, olha, eu vou lá. Não sei, falei pra ela, eu não sei como é que é isso, mas eu vou lá. E lá chegando, né, eu vou até tentar ser mais sucinto, mas não tem jeito, eu tenho que falar. Não, fica à vontade. Cheguei no INSS, falei pra ela assim, né? E ali, ajoelhei. Eu acredito muito em Deus, Deus por iminência, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, são esses os que mandam em mim. Amém. Ajoelhei na frente dela e disse assim, nós vamos entrar. E quem tá aqui é Deus, quem tá aqui não é o Dr. Henrique. É Deus que vai nos inspirar. E entramos, a fila ali. E fui sem agendar. Cheguei no INSS, só agendou não, prazer. Dr. Henrique, eu quero ser atendido. E ali, liberaram, só vai ter que esperar, não tem problema. Esperei. Quando nos atendemos, o pessoal chamou. Eu disse para ela assim, olha, quando o atendente, o funcionário do INSS, estiver sentado na mesa, erga a criança. Erga, mostre. Sensibilizar. Sentei na mesa ali. Comecei a puxar assunto. O funcionário que me atendeu era um funcionário aposentado, assim, um homem que já foi do Banco do Brasil e prestou um concurso, passou para o INSS. E começamos a puxar. Mas peraí, eu fui menor estagiário no Banco do Brasil, Itabuna, falou, você tá de brincadeira. E ali criou aquele liame entre eu e eu virar para aqui assim, Deus está agindo. É Deus que está no comando. Aí ele disse assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu falei, posso lhe pedir um favor? Ele disse, pode. Eu sei que, né, o senhor tem que fazer seu trabalho, mas é assim. Se o senhor puder ir lá dentro e pedir para assistente social falar comigo, eu já lhe agradeço. Mas eu sei que não é obrigação sua, mas se o senhor puder. Ele falou, tá bom, eu vou lá pedir. Mas eu via que o funcionário já estava sensibilizado. Primeiro passo foi dado. Primeiro passo foi dado. Eu falei, não, nós já temos. Aí ele voltou e disse assim, olha, a assistente social disse que se o senhor tiver tempo para esperar, ela vai lhe atender, doutor. Mais uma vitória. Eu falei para a mulher, você sabe quantos meses nós pulamos aqui? 8 meses. Um assistente social para ir no local, fazer 8 meses, 6. Na época era assim, ano. Falei, olha, vamos lá. Daqui a pouco a assistente social veio, olhou a situação. Falei, olha, eu sei que a senhora não podia nem me atender, mas a situação exige. É isso aqui, ó. Aí ela terminou ali, fez todos os relatórios, tudo direitinho. Falou, olha, tudo bem. Daqui a pouco eu disse para ela assim, posso lhe pedir um favor? Ela pode. A senhora pode, por favor, dizer para a perita, o perito, que eu preciso só que ele... É 1 minuto, eu prometo que eu não tomo o tempo dele, eu prometo. Eu sei que talvez ele nem atenda, mas só a senhora levar o recado, eu já me dou por satisfeito. Rapaz, ela foi lá dentro. Isso já estava dando meio-dia. E disse, olha, a perita é uma perita, ela vai lhe atender. Que horas? Disse para o senhor esperar umas 2 horas. Se o senhor quiser esperar, eu espero o dia inteiro. Levei esse povo para fora, dei um lanche para todo mundo, falei, prepara menina, prepara. Quando pensei que não, vem aquela perita, uma mulher muito bonita. E disse assim, deixa eu dizer para a senhora aqui, e contei a história. Ela disse assim, só vou lhe pedir um favor. Isso aqui vai ficar entre eu e ela. O senhor pode esperar lá fora? Com toda certeza. Fui lá para fora. Rapaz, olha, que coisa. Deus agindo, Deus agindo. Fui lá para fora, ajoelhei e disse, meu Deus, eu já pulei 8 meses a 1 ano nesse processo. Chegar até um perito do INSS. Terminou ali, ela disse assim, de noite o senhor entre no site do INSS ou olhe ou veja no 135. O benefício de prestação continuada, mais conhecido popularmente como LOAS, estava concedido. Glórias. Ali eu pulei. Em um dia, Deus resolveu o que era 1 ano, 2 para resolver. Ali foi feita justiça. Quantas pessoas estão na fila, sofrendo, na fila do INSS,
A pessoa não tem vida mais, a pessoa depende daquele e não consegue. E de contrapartida, olha aí, ó, olha o escândalo. Quantos estão comendo? E aí não é política, eu estou dizendo, tô falando da justiça. A justiça que foi feita e que me marcou. E isso me fez continuar a dizer, olha, você não pode sair da advocacia, porque tem muita gente precisando de você, né? Não mais o pro bono, talvez, né? Porque se aparecer estou aqui, né? Até porque a gente tem que pagar as contas, mas ainda que seja remunerado, tem muita gente precisando de justiça. E é isso que me faz continuar. Deus por iminência, como o juiz dos juízes, o desembargador dos desembargadores. E eu aqui como mero operador, né? E buscador, vou usar o termo buscador dessa dita justiça. Rapaz, perfeito. E emocionante. Emocionante. Porque a gente sabe da total dificuldade que é lidar com o INSS e sair de lá sem agendamento e com a perícia e com benefício Concedido. aprovado, concedido. Mas todo mundo se Então, assim, realmente, como eu vi aí, sua emoção, seus braços arrepiados, é de arrepiar. O que pode uma mãe E com a é filha de trazer um conforto pra gente como ser humano. O que pode uma pobre mãe, rapaz, com um filho tetraplégico, quando tem tantos aí aposentados, sei lá, não vou entrar no mérito, ali era uma questão de necessidade extrema. Pessoa, paupérrimo, e não consegue sequer comer, porque não conseguia trabalhar. Sim. Mas isso me fortaleceu e esse foi o grande marco da minha carreira, com toda certeza. Hoje não faço mais previdência, tá, gente? Eu fico feliz. Eu fico, por outro lado, eu fico feliz em ver que esse grande marco seu, ele não foi voltado para uma causa que te deixou com muito dinheiro. Claro que a gente precisa de dinheiro. Mas assim, o que eu quero dizer? É com a causa que ela foi em prol de uma família e não em prol de um financeiro. Entendeu? Exatamente. Então, assim, marcou sua vida por uma coisa boa, né? Que ajudou outras pessoas. É a essência do Quinho que eu conheço. Você me permitiria... Aqui você pode tudo. Dá um parecer jurídico. Eu entrei na justiça porque essa mãe não poderia trabalhar. E aí os colegas aí, quem assistir esse podcast aí, fique à vontade, porque é um excelente tema para os colegas da área baterem pesado e fazer jurisprudência. Que a juíza não teve coragem de fazer jurisprudência. Ela perdeu uma grande oportunidade. Reza, né, a lei que todo aquele que sofreu um acidente de trabalho e perdeu os movimentos, ele tem direito a um direito a um adicional de 25% para o cuidador. Que a pessoa vai cuidar, vai empurrar a cadeira, né? Imagina, esse cara não pode trabalhar porque ele vai ter que cuidar. E foi feito um paralelo a isso com essa mãe. A mãe tem uma filha tetraplégica. Como é que ela vai conseguir trabalhar? E ali, olha, busca-se aqui um adicional de 25% para melhorar esse benefício. Os 25% não para a tetraplégica, mas sim para que a mãe consiga se alimentar, porque ela não pode trabalhar. E ali a juíza, né, ao analisar o caso, aliás, o mérito seja... A sentença foi uma coisa linda. E ao final ela diz o seguinte, né, infelizmente, né, entendo esse lado, mas eu tenho que aplicar a lei. E a lei é taxativa. Se foi acidente de trabalho, tem. Se não foi, não tem. E aí eu pego a petição e faço um desenho. João perde as pernas, ele vai lá, sofre um acidente, né, no trabalho, perde as duas pernas. Precisa de alguém para empurrar a cadeira. Pedro não estava trabalhando, ok. Perde também as duas pernas e precisa de alguém para empurrar a cadeira ou ele empurra sozinho? Olha a jurisprudência. E ali chegou a hora da juíza ter feito a jurisprudência. Ter dito, é verdade, por analogia eu vou dar o benefício, porque os dois perderam as pernas. Por que um pode e o outro não pode? Só pela origem do acidente? A origem do acidente não muda o estado deles dois. Sim. Os dois perderam as pernas. Perderam as pernas. E ali, apesar da sentença muito bem fundamentada, né, eu penso que ela perdeu a chance de fazer a jurisprudência, porque a jurisprudência é feita com isso. Os advogados vão provocar e os juízes vão encabeçar.
né? E dentro daquilo é por isso que o direito é dinâmico, ele vai mudando. E ali a juíza perdeu. Mas feita a posição para os colegas previdenciaristas, que eu sou do direito de família. Aqui a gente falando um pouquinho ainda de causas sociais e humanidade. Fale mais do projeto Nossa Casa. Por que isso te tocou tanto? Olha, Projeto Nossa Casa é outro tema maravilhoso. Projeto Nossa Casa, que tem a direção da pastora Norma e o pastor Walter. Esse projeto é em Vitória da Conquista. Conheçam, busquem, e vocês vão ver um projeto sério. Eu tenho muito problema com a questão assim do final, né? Do ponto final que chega o meu suor, o recurso que com sacrifício você manda para uma instituição. Eu tenho dificuldade. Eu preciso saber realmente o final, né? Então não basta, né, de 0 a 10, até os 5 você sabe o que aconteceu. Dos 5 para frente você ouve falar. Eu tenho dificuldade. Eu, em particular, é uma situação minha. E quando eu conheço... Não é só ajudar, é saber para onde vai essa para ajuda. onde vai. Então, quando eu conheço esse projeto, quando eu conheço o pastor Walter, quando eu conheço a pastora Norma, né, ali a coisa mudou e mudou totalmente na minha vida, né? Eles têm ali também, junto com eles, não no mesmo projeto, mas uma pessoa que vem na mesma linha, chama o pastor Ivan e a pastora Vera Lúcia. Então não estou pregando religião, porque não tenho religião. Qual é a tua religião? Deus é o meu Criador. Não tem placa de igreja, né? Deus é meu Criador, Jesus Cristo é meu pastor e meu corpo é minha igreja. Amém. E estamos aqui para fazer o bem, ok? Agora, vamos fazer o bem e vamos saber para quem. Né? Olha, fazer o bem sem saber a quem. Não, comigo não funciona assim. Fazer o bem e saber para quem está sendo feito esse bem. E esse pessoal, esse grupo que tem Vitória da Conquista, de um lado o pastor Ivan, do outro, mais no mesmo segmento aqui, tem o pastor Walter e a pastora Norma, entendeu? Pessoas fantásticas, né? Pessoas que vão à luta, pessoas que trabalham, pessoas que não têm, né, poderes, até poderiam viver bem, mas não, eles vivem uma verdadeira entrega. Eu convido a você, convido a quem estiver me assistindo, entre lá, busque, né, o projeto do pastor Walter e da pastora Norma. E vocês vão sentir o que eu estou sentindo. Vitória da Conquista e as ações voltadas para as famílias. Tudo social, né? Tudo pro social. Então vocês vão ver esse pessoal de madrugada distribuindo, com a ajuda que você der, você vai ver esse pessoal distribuindo a comida de madrugada, abrigando crianças, pegando o pessoal ali, os drogados, tentando recuperar esse povo de igual para igual com todo mundo, só com amor, carinho e nada mais em troca, né? Tem lá uma médica também que ajuda, fantástica, é uma médica que se doa por inteiro para esse projeto e tantos outros, né, o pessoal. Sim. Então conheçam, eu convido vocês a conhecer esse projeto em Vitória da Conquista, que é maravilhoso. Muito bom. Kim, hoje a gente fala muito dessa parte humana, mas por outro lado, a balança também temos a parte desumana, né? O que mais, na sua visão, o que mais você enxerga que deixa as pessoas desumanas hoje? Jai, como falar de humanismo se o idioma falado é o capitalismo? Né? O Roberto Carlos cantava, né? A chaminé do progresso não pode parar. A quem interessa a cura do câncer? Veja, 2025, existe remédio para tosse? Uma simples coceira na garganta não existe. Não tem remédio que resolva o problema de tosse. Não existe. Entendeu? A não ser o caseiro. A vovó diz assim, ó, beba um copo de leite quente que você vai ver que mata a coceira e você vai dormir. Porque remédio, você vai na farmácia, compre a prateleira inteira. O homem vai à lua e não descobre como é que resolve o problema de uma tosse. Por quê? Porque o idioma é o capitalismo. E o dinheiro deixa a pessoa desumana. O dinheiro faz a pessoa se perder. Mas peraí, você não gosta de dinheiro? Ué, só se eu fosse. Mas não assim. Dinheiro é bom, mas aí era, acho que Frejá. Quem é mesmo dono de quem?
Você não pode se escravizar ao dinheiro. Sim. Você não pode ver teu irmão na sarjeta e você não conseguir sequer se compadecer. Percebe? Então, enquanto houver essa questão aí, eu acho que isso é interno mesmo do ser humano. Isso é interno. Não tem nada a ver com o governo, com o sistema de governo, isso é interno. O cara que o que não é, e ponto. Quem é apegado mesmo, e não tem jeito. Né? E aí você vai lá para cima, para as megalópolis, as indústria farmacêutica. Pouco importa quantos vão morrer. O importante é o que nós vamos lucrar. É o capital. É o capital. E aí não tem jeito, isso sempre vai existir. Ok, falando de valores, filosofia de vida, como você acabou de falar, da questão do desapego, mas quais valores são inegociáveis para você? Caráter, honestidade, acho que falam-se muito da classe política, né? Falam-se muito da classe política. Política é ladrão, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Política é ladrão. A humanidade fala. Não é verdade? Aí você recebe, o cidadão vai lá, recebe um troco errado no mercado e vai para casa feliz porque o caixa ia dar uma nota de 2, deu uma de 100 e o político é que é ladrão. O cara tá numa fila e ele tem a chance de passar 3 posições na sua frente e o político é ladrão. O político é que é desonesto, o político, sei lá, o ladrão mesmo que é ladrão, o político, enfim. Né? Então o que não pode faltar no ser humano, e eu acho que já é nato isso, né? O cara ter caráter, o cara ser honesto, o cara ser ético. Eu sou um cara muito ético na minha profissão, no meu lado pessoal, em tudo. Eu primo muito pela ética, né? Eu me embato aí, às vezes, né, os colegas que advogam, eu já peguei uns ali que eles sabem que comigo o sarrafo é alto, a pancada é dura. Né? E quando eu vejo deslealdade processual, eu enlouqueço. Né? E eu bato pesado, porque você tem que ter ética, você tem que ser leal, você tem que ser honesto. Então, acho que um homem que tem honestidade, caráter e lealdade ao que ele faz, a Deus e aos princípios dele, acho que não precisa de mais nada, não. E você acha que esses pontos eles estão se perdendo ao longo do desenvolvimento da humanidade? A gente não tem mais vô para pregar esse caráter, essa honestidade, esses conceitos como nós tínhamos antes. Isso vem se perdendo ou não? Vem se perdendo e eu acho que é um caminho sem volta. Né? A família perdeu a identidade. Né? Nós já não temos mais. E excelente, né? Excelente pergunta. Hoje, no momento em que a mãe, né, é obrigada a sair para trabalhar, sair para buscar o sustento, para dividir lado a lado com o esposo, porque só o do esposo não dá, né? Ou por opção também, né? Às vezes e aquela criança acaba ficando ali com uma babá, acaba ficando com a vizinha, né? Acaba ficando na escola, porque hoje transfere-se a responsabilidade familiar para o professor, para a escola. E ao professor não se dá a ele a autoridade. É assim, transfiro a minha responsabilidade para o professor e não dou autoridade para ele. Ser professor é muito difícil, ok? Por essas questões. Então, no momento em que a gente está perdendo essa essência de família, sabe? Esse ensinamento, aquela coisa da mãe, mas você é retrógrado? Não, eu sou aquele defensor da família. E eu acho que quando falta a mãe, eu acho que falta a essência. Né? E aí já disse, por favor... Né? Cada um tem seus objetivos, cada um tem seus motivos. Uma é porque não tem saída, ela é obrigada a sair de casa, deixar o filho, né? E aí ela acaba não passando esses valores que, graças a Deus, nós tivemos, né? A falta da avó, aquela família tradicional. Eu acho que tudo isso o ser humano está perdendo, né? Nós somos privilegiados. Eu abro um parênteses aqui porque vivi, como você mesmo é testemunha, né? Me conhece desde moleque, então vivi essa questão de pais separados. Mas tive muito amor de mãe e muito amor de vó e de vô. Então, assim, cara, claro que minha mãe precisava trabalhar, mas eu ficava com vô, com vó. Então, cresci dentro de uma família ética, honesta, e que essa questão do troco me lembra a fase da idade, ou da infância. Exato. Né? E quantos... Ou quantas, não vou dizer quantas vezes, mas quantos de nós não já fomos na Bomboniere e às vezes voltar com troco errado e a avó fazer voltar? Volte e vá devolver porque não é seu.
Me lembrei. Isso é caráter. Me lembrei que uma vez eu achei um carrinho no lixo e não tinha brinquedo, né? A gente fazia ali, era tudo muito artesanal, né? Aquela latinha de óleo corcovado, quadrado. E nós fazíamos. Arrastava com os rolimã, não, meu Deus do céu. Patinete, né? As patinetes, rapaz. Jesus. E eu achei aquele brinquedinho. Ai, e vovó. Você me fez chorar, cara. Né? E eu tive essa questão da avó, né? Minha mãe teve que ir à luta, coitada. E eu tive. E vovó foi que nos embutiu isso na nossa cabeça. E aí eu chego com esse brinquedinho em casa e ela me pergunta assim: que brinquedo é esse? E um brinquedo que eu achei no lixo, acredite. Quebrado lá, só tinha acho que a roda da frente. Eu falei, eu vou pegar e vou arrumar. Ela assim, vamos lá. Vamos mais eu ali. Me mostra onde você pegou. Aí eu fui. Foi aqui que eu achei. Então põe aí. Por quê? Porque se eu não comprei, sua mãe não lhe deu, e você chegou com ele, alguém perdeu. E se alguém perdeu, ok, alguém tá procurando, vai achar. Mas tá no lixo, mas não é seu. Ou seja, você viu? São esses valores que foram embutidos na nossa cabeça. Exatamente. E o Winchester tá gravado. Gravou Não, até os 12 anos, não sai mais. Não sai mais. Aí, meu irmão, ferrou agora. Nem formação de HD resolve isso aí. Ô, Kim, você acredita que Deus tem um papel direto nas conquistas e fracassos da humanidade? Não. Não creio. Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Né? Imagina a pessoa reclama porque o carro tá quebrado. Aí, ó, quebrou o carro, chegou o IPVA. Ó, quebrou o carro, chegou o IPVA. Aí chegou a conta do celular e o cara tá naquela. Ok? Foi uma opção sua. Se você tá sendo cobrado pelo IPVA, é porque você tem um carro. Isso. Basta você não ter o carro, que você não tem o IPVA. Então não foi Deus que lhe causou esse problema. Aí o cara vai lá e se enforca. Por favor, tô só dando... Aí o cara se mata, se enforca, comete suicídio. Por quê? Porque ele tá devendo muito. Mas não foi Deus que influiu nisso. Foi você que fez a conta. Okay? É o preço das escolhas, né? É o preço das suas escolhas. Então Deus dá o livre arbítrio, né? E o ser humano tem, por natureza, nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele quer mais, quer mais. E nessa, ele se enrola. Então, em rápidas palavras, não creio. Creio que Deus lhe dá sempre dois caminhos. Você escolhe. Mas, aí até puxando um pouco, e aí volta a dizer, não é religião. Mas às vezes a coisa tá dando errado e você tá insistindo. Tá dando errado, você tá insistindo. Aí você vai lá, acontece uma tragédia. Você fala, poxa vida. Mas Deus lhe deu tanto motivo para você. A coisa tava dando errado. Você foi, remendou com arame e foi e aconteceu uma tragédia. Você sabe que depois que eu passei a orar mais, agora mais falando, eu nesse caso falando de religião, tá? Que eu passei a orar, acreditar no Senhor, entregar minha vida a Deus. E quando eu queria as coisas, muito impulsivo que sou, e queria as coisas e estavam dando errado, e eu empurrava o pé. Tem que fazer do jeito que eu quero. E dava errado e eu muitas vezes voltei com a aba entre as pernas, né? E muitas vezes gritei mãe, né? E hoje eu sou da seguinte forma. Eu vou viajar, você sabe que eu viajo toda semana. Se eu sentir no coração que eu não vou viajar na segunda, eu não viajo. Deus fala ao homem. Não, meu irmão, não dei, amarrou. Eu já cheguei na porta com a mala pronta aqui, eu já botei a mala dentro do carro, já fui na pista e voltei. E aí no outro dia, esse foi um caso específico, no outro dia um caminhão tombado na estrada. Eu falei, cara, eu não sei a velocidade que eu vinha, eu não sei se eu iria passar no mesmo momento, se eu estaria envolvido no acidente ou não, mas Senhor, obrigado pelo livramento. Eu aprendi a dar graça. Minha avó dizia, dai graça em tudo. Tomou uma topada, Senhor, graça. Obrigado. Obrigado. Então eu levo isso para minha vida hoje. Concordo. E me faz uma diferença enorme, você não tem ideia. É assim que eu vivo. Muito bom. E a gente acredita que realmente tem dois caminhos e as consequências deles são as nossas escolhas. Exato. Kion, qual foi a sua maior lição que a vida te ensinou até hoje? São várias aí que você já passou por todo esse processo, mas qual te marcou? A memória da gente, ela não sabe o que é bom e o que é ruim, mas não é bem isso que eu ia dizer, não. É outra coisa, mas cientificamente eu não vou conseguir explicar agora, então eu vou pela seguinte parte. A nossa memória, ela memoriza mais fácil dois fatos. Os dois que ficam marcantes.
seja ações boas ou ações ruins. E o que te marcou, independente de ser bom ou ruim, na sua vida? Já é como você falou, né? É tão amplo isso, né? Nós temos tantos momentos bons, momentos ruins, né? Eu tive situações, né? E eu vou dizer assim, pro lado ruim. Eu acho que a minha vida foi marcada mais de coisas ruins do que de coisas boas. E isso me tornou esse homem forjado. Pessoas da minha geração é forjada na Mas você porrada. não é um casca grossa, que muitos são. Mas nós somos, mas somos filhos. Somos igual o cedro do Líbano, né? Somos igual a palmeira, né? As raízes estão lá embaixo, né? Buscando a água, abraçada à rocha, a gente vai para lá, vai para cá. Então, assim, foram muitas questões, né? Acho que talvez me perdoe, falhe a memória aí do script, mas acho que a passagem da minha avó, né? Talvez eu até tinha, são tantos, eu me lembrei de uma coisa ontem e hoje me veio a palavra para eu dizer isso. Acho que a passagem da minha avó, eu acho que foi um momento terrível da minha vida, foi a passagem da minha avó. Né? Eu sou aquele neto criado com vó, os princípios, toda essa coisa vem da minha avó. Né? E é isso que eu digo, fugindo ao script, a palavra veio para falar da minha avó. E fica à vontade. A maior líder, a mulher mais sábia que eu, na minha visão, que veio ao mundo, que encarnou no mundo. Uma pessoa que não teve direito, a minha avó não teve direito à instrução, minha avó não teve direito à escola, pelo simples fato de que era mulher. Olha que coisa terrível. Como é possível? Faço parte dessa família com a minha avó. Como é possível alguém tão iluminado, alguém tão inteligente, alguém tão, sabe, com uma inteligência divina, e a pessoa não poder ter acesso, porque o pai dela dizia que ela não podia aprender a ler e escrever. Porque ela era mulher, mulher não pode aprender, mulher tem que procriar. Olha que coisa terrível. Absurdo. Né? Aí você volta pra cá e vai pra questão da segregação. Como é possível alguém segregar alguém pelo gênero? É terrível. Sim. E aí quando eu perco, né, quando Deus tira de mim minha avó e leva para junto dele a pessoa que me fez ser que eu sou, né? Isso me doeu muito. Acho que foi essa passagem que mais me marcou, né? Até hoje eu nunca esqueço da minha avó e tenho certeza que um dia hei de encontrá-la. O meu maior sonho é encontrar minha avó. Você vai morrer, tá bom? Não tem problema nenhum. Estarei na glória, estarei feliz. Glória, a minha não tenho nem o que falar. Você conheceu de perto, né? Uma baixinha que no dia que eu tava invocado eu colocava em cima da geladeira. Me tira daqui! Mas assim, conselhos que eu acho que nunca terei na vida. Você sabe que eu tenho uma mãe maravilhosa, né? Mas assim, o feeling é diferente. É diferente. Né? Eu dizia isso pra minha mãe. O feeling é diferente. A particularidade, algo de diferente existe, ou que a gente dá mais atenção em um momento ou outro, ou menos. Cara, uma passagem que me surgiu aqui agora, eu chegava de viagem, minha avó dizia bem assim, meu filho, vem cá. Você tem R$1 pra eu comprar um leite? Olha, cara, aquilo... Velho, mesmo que você não tivesse R$1, você desmontava. Meu filho, eu quero fazer... Eu amo doce de leite, né? Meu filho, você tem R$1 pra comprar um leite? Tenho, mãe. Pra quê? Vai tomar agora? Não, é pra eu fazer um doce de leite pra você. Vovó é coisa abençoada. Caraca, meu irmão. Como é possível, já não ter amor pela avó? E lá, não, apenas uma parte... Mamãe lá em casa batia por liquidação. Lá era por liquidação. Então, às vezes você diz assim, mas por que eu tô apanhando? Não Você vai sabe. apanhar junto, que é pra não ter problema. E ela tinha aquele respeito tremendo pela minha avó, que era a mãe dela. Olha o respeito, voltando da história da... Né? E ali minha avó punha todo mundo pra cá e falava, aqui você não passa. E veja, ela não passava. E vovó nos protegia. Que saudade das vovós, né? Um beijo a todas as vovós. O que nós temos hoje, falando um pouquinho de diversidade e liberdade, nós temos uma comunidade, vamos dizer, né? E a humanidade também, hoje mais livre, buscando mais seus direitos. Como você enxerga essa questão da diversidade e inclusão nos dias de hoje? Situação que precisa ser analisada por tópico, né? Quando a gente vai falar da inclusão, né? Vamos tratar aqui apenas da inclusão geral, enquanto, né? Geral.
e não por tópicos. Mas deveria ser, no momento certo, tratado por tópicos. Por quê? Porque se discute muito quem tem direito, quem não tem direito. É assim, como é que fala? As regras para ter ou não ter esse ou aquele, a inclusão. Então, é um troço mais complexo. Mas vamos falar de forma muito genérica, né? Vamos falar de en passant aí. A questão da diversidade, da inclusão, eu acho que a inclusão como um todo, ela tem que acontecer, né? Até que é uma forma de dar uma ajustada nas desigualdades. Porque há situações em que, se não tiver uma política de inclusão, né, é desumano. Aí você vai para o lado da desumanidade. Né? Olha, eu sou privilegiado porque nasci com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, eu enxergo, eu entendo. E o cara que nasceu cego, e o cara que nasceu sem um braço, e o cara que, entende? Acabamos de falar aí da tetraplegia. Sim. Não trazer esse cara, não incluir esse cara, essa pessoa, é muito desumano. Então, a inclusão tem que acontecer sim, né? Não tenha nem dúvida. E a questão da diversidade, ora, Deus gosta da diversidade, né? Deus gosta de toda essa diversidade que existe entre humanos, animais, enfim. E Deus não faz asepsia de ninguém, né? Reza aí, né? Desde que eu me entendo por gente que foi posto na minha cabeça, que Jesus Cristo, um dia nós vamos nos encontrar com Deus, com Jesus, né? E eu acho que as pessoas têm direito ao que quiser, né? Quem tem que julgar é Deus, é Jesus, né? E Jesus certamente não vai fazer asepsia de ninguém. Sem então, eu acho que dúvida. todo mundo tem direito a ser o que quiser, escolher, desde que não faça mal a outrem, né? Eu acho que cada um tem todo o seu direito, que é um direito nato do cidadão. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, né? E tem aquele direito nato, né? O cara já nasce com direito à vida, já nasce com direito às escolhas. E não somos nós que vamos julgar, dizer se é certo ou errado. Cada um precisa ser feliz. Tá feliz? Tô. Acredita em Deus? Acredito. Pronto. Se você não acredita em Deus, aí eu já tenho aquela parcela. Olha, eu acredito, tá bom? Exato. O Kim, você trouxe críticas ao capitalismo e à desigualdade. Na sua opinião, o que precisa mudar no mundo com urgência? Precisa mudar no mundo com urgência e não vai mudar. Precisa mudar, mas não vai mudar. Veja, hoje nós temos aqui no comando, né, no comando do país, quem manda no país é a política, quem manda no mundo é a política. Ok, quem manda no mundo é a política. E o que você vê... Temos um grande exemplo aí recentemente. Exato. E o que você vê é interesses próprios. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Olha, falamos aí da Estados Unidos. Estados Unidos é o senhor do mundo em razão do poder bélico. Poderio, isso. Poderio bélico. Ok? E ele quer esse poder só para ele. Por que o Brasil não pode fazer a bomba atômica? Eu não vou entrar no detalhe, porque não é apenas para ilustrar a fala. Por que o Brasil não pode ter a bomba atômica? Porque os Estados Unidos não quer que tenha. Você não pode enriquecer urânio. Ah, por que o país não pode? Porque quem tem que mandar sou eu, ponto. Ah, já visto aí agora, olha. Se os Estados Unidos quer, o resto do mundo se ferra. Se os Estados Unidos não quer, os Estados Unidos... Aí todo mundo correndo atrás dos Estados Unidos. Todo mundo, Estados Unidos. Porque ficou de uma coisa que ali, é centralizado. Então o que precisava mudar? É esse poderio que tinha que mudar. A gente precisava distribuir mais, precisava subir mais as classes menores, dar uma igualada, e aí você ia diminuindo essas desigualdades. Você pega, por exemplo, uma guerra igual que acontece aí. Sabe quando isso vai acabar? Nunca. E de quem é a culpa? Essa desigualdade. Então o cara vem aqui. Outro dia eu fiz uma fala lá para um grupo que estava lá. Eu disse assim, pensa comigo. Independente de quem não é, pouco importa para mim. O cara vai lá, joga uma bomba, mata todo mundo no país A. Aí aqueles filhos vão crescendo e assim, o país B jogou uma bomba, matou meus pais, matou minha cidade. O que você acha que esse cara vai ser? A lógica, né? Até ele foge da lógica. Você tem como fugir da estatística. Mas o cara já nasce com aquele ódio enraizado. Eu vou matar todo mundo do país B. Eu vou virar o kamikaze, vou virar um na bomba, vou virar, sei lá, eu vou destruir. Aí vai lá, mata todo mundo. Aí um mata, outro mata, outro mata, outro mata. Outro... Nunca acaba. Nunca acaba. E a questão tá aqui, ó. Poder. Poder. O que a Rússia quer? Poder. Eu sou a dona. O que os Estados Unidos quer? Eu sou o dono. Acabou. E países emergentes como o nosso fica ali. Não vai acabar nunca. Enquanto houver, né, sei lá,
não estou defendendo socialismo, capitalismo, enquanto houver essa ideologia, isso não vai mudar nunca, porque quem tem quer cada vez mais, né? O patrão, quanto mais ele ganha, às vezes o pobre do empregado não tem ali o dinheiro para comprar o leite, né? Dá um pouquinho mais, custa, mas não, eu quero mais. Eu quero estar numa Ferrari, enquanto meus empregados estiverem ali, olha, camelando, né? Comendo, chupando osso, eu vou comer caviar. Vai acabar quando? Isso não acaba nunca, na minha opinião, não acaba nunca. Desde que o mundo é assim, vai acabar Entendi. assim. Não acaba nunca. Você acha que a política representa o povo ou virou uma disputa apenas de interesses? A política não me representa, ok, porque não vivo que, né, essa política que está aí, não estou generalizando, porque todo canto tem gente boa e tem gente ruim, né? Há pessoas boas na política que não vai vencer. Você não vai conseguir vencer porque você vai ter que se dobrar ao sistema. O sistema vai te vencer. Você entra lá com toda a boa vontade, com toda a tua honestidade, mas você não vai conseguir passar. Porque nós temos um congresso. E é esse congresso que decide. Esse congresso, pouco importa se é bom para o povo ou se é ruim para o povo. É bom para eles? É bom para eles. Quando o direito quer uma coisa que é bom para o povo, o centro e a esquerda vota contra, não porque tá contra, é porque tá contra eles. Sim, interesse Porque, olha, você é do partido A, então eu vou votar contra. Mas por quê? Eu tive isso, uma situação. Eu estava numa reunião política em São Paulo, no bairro da Lapa, e ali eu conheço o trabalho de um cidadão, um cara exemplar. E eu estava num dito partido aí, o partido disse assim, olha, nós temos que fazer um movimento aqui, que domingo nós vamos, naquela época que eu vivia, gostava de política, domingo nós vamos lá. E aí eu fui, mas por quê? Porque ele era do partido B. Sim, mas eu quero fundamento. Por quê? Porque nós somos do partido A e ele é do partido B. Ou seja, isso está nas três esferas. O cara Sem vota dúvida. contra. Houve uma situação lá em que precisava de um carimbo, de uma situação que era muito boa para o povo de baixa renda. E havia uma instrução que dizia assim, não bate. Pronto, acabou. Ou seja, pouco importa o povo. É partido A, é partido B. Acabou. O que acontece no Congresso hoje? Você falando isso, eu vi um vídeo hoje pela manhã na rede social, onde uma Câmara de deputados, de vereadores estavam votando uma coisa tão básica, saneamento básico de uma cidade, do Pernambuco. E aí, pelo que deu para contar, eram 9 vereadores. 4 votaram a favor, 4 votaram contra, e a presidente da Câmara votou contra o saneamento básico da cidade. Vai entender. A política não me representa por Cara, isso. onde é que ela mora, velho? Será que quem votou nela, né? O que o saneamento básico vai trazer de melhoria para a cidade dela? Não, e ela vota contra. E os outros 4 votaram contra. É terrível, né? Né? Saneamento básico, coisas a gente está falando de primárias, educação, saúde. O nome já diz, né? Saneamento, não, Mike. É básico. O nome já diz, é básico. Política. Né? E o. Não é nem falta de argumento, viu? É indignação para não falar. É porque, apesar de eu estar com advogado, mas eu estou sem vontade para pagar advogado. Não, Mike? Eu acho que a política tinha que ver o bem do povo e a política não vê o bem do povo. Não me convence. Na minha humilde particular opinião, a política não vê o bem do povo, a política não me representa e ponto. Eu tenho minhas próprias ideologias. Você venceu a pobreza. Hoje está enganchando um bocado de coisa. Isso aí, Mike, a culpa é sua. Eu já estou 6 episódios aí, 4 semanas sem fazer podcast. O preconceito, uma história forte e digna de reconhecimento. Mas o que te orgulha mais até aqui? Lá no início da reportagem, né, da entrevista, eu disse que me orgulha é ter contrariado a estatística. Ok? Então não é uma regra exata. Se for negro, pobre e filho de mãe solteira, você vai ser bandido. Isso não é verdade, isso não é a regra. Isso me orgulha. Né? Venci a pobreza, né? Não tem
dinheiro. Hoje vivo de forma humilde, mas notadamente não passo mais a fome que eu passava, né? Hoje eu tenho minha casa, tenho minha profissão, né? E contrariei toda essa estatística, né? E aqueles que acreditavam que eu seria bandido, ia ser um cara Sim. fora da lei. Que bom que eu lhe contrariei. Isso é muito bacana, muito bom, muito satisfatório isso. E o Quinho de hoje? Qual o recado que ele daria para o Quinho de ontem? Aquele Quinho mais jovem. Eu diria o seguinte: estude, né? Só através da educação, né? E aí, meus heróis, professores, por favor, pegue o lado bom da minha fala, senão amanhã vamos processar. Pelo amor de Deus. Eu só Até ajustar bato, aqui, ó. eu só bato em quem eu acredito. Só tem uma classe que pode mudar tudo isso que eu lhe falei aqui. É a classe do professorado. Eu só acredito no professor. Veja, qual é o maior cargo que nós temos no país? De presidente. Maior cargo. Em algum momento, alguém pegou na mãozinha dele e ensinou ele a fazer o nome dele. Em algum momento na vida dele, alguém ensinou, e eu vou pegar pelo presidente que está lá, ele mexer nas ferramentas. O cara exerceu um cargo de professor. Ok, é um ex-metalúrgico, mas ele fez um curso. Algum professor ensinou. Sim. E assim é com todos, com o gerente dos bancos, com o gerente, com ministros, com autarquia. Então, quem ensinou? O professor. Só tem uma classe capaz de mudar esse país: o professor. Ok? E aí eu lhe pergunto, nas próximas eleições, Jair, quantos professores se candidatarão a presidente? Quantos professores sairão candidato a deputado? E assim vai. Governador, juízes, senadores. Quantos professores? Vereadores? Quantos sairão? Ou eles vão ficar à mercê Dos que sairão. dos que sairão. Para depois ele discutir 5%. Então dá-se de aumento 30% para quem quiser. E para o professor dá 2%, 5%, sei lá, 8%. 5% parcelado, né? Você tá sendo Percebeu? bonzinho. Então, professor, eu acredito, a única classe que eu acredito que muda esse país é o professor, né? E junto com esse professor, precisa trazer esse jovem, porque o jovem ele quer falar de qualquer coisa, menos de política. Pergunte pro teu sobrinho, chame ele para conversar de política e veja se ele quer falar de política. O jovem ele não quer saber do país que ele viverá no futuro. Ele não quer saber. Ele quer qualquer coisa, menos política. E ali, o poderio lá em cima vai continuar, de pai para filho. Sim. Eles vão continuar sempre cá em cima e nós vamos continuar sempre aqui embaixo e o professor no meio dessa guerra. Então, professor, é você que eu acredito. Então, qual é o conselho que eu dou? Estudem, estudem, esgotem o professor, se interesse pela política, se interesse pela educação, porque é só através da educação que você vai valorizar esse professor, que através disso é que você vai mudar esse país. Luciano Huck tem uma frase que eu gosto muito. A educação transforma. E a gente sabe que é verdade. Quantos exemplos nós já vimos? Você é um deles, né? Aonde a educação transformou a sua vida e de sua família. Então é Exato. muito importante. E um orgulho para todos que te conhecem, né? Então eu fico muito feliz, né? Mais do que eu que já sou, com a sua presença, com a sua amizade, com o seu carinho comigo, Sempre. de anos, né? E que sejam até o dia que Deus nos permitir estar aqui. Mas é cada dia melhor, porque a gente, claro que vive o hoje, planeja o futuro, mas só a Deus pertence. Mas eu tenho certeza que enquanto estivermos aqui, estaremos com essas amizades sincera, saudável, gostosa, prazerosa de estarmos juntos. Excelente, eu é que agradeço que oportunidade de falar no seu podcast, né? A minha fala, né, são situações bastante particulares, bastante minha, não tem aqui o cunho de ofender, de pontuar esse ou aquele, mas um geral, né? Sim. É a minha maneira de pensar como cidadão grapiúna, apaixonado por essa terra que sou, né? Não abro mão. E aqui
aqui estou. Só agradecer. Eu falo a mesma coisa. Eu falo que muitos lugares que eu já andei, trabalhei em 19 estados, morei em 6, mas sempre voltando a Itabuna. Então tem um mel aqui, tem um doce que nos traz de volta para cá. Kion, chegando o finalzinho do nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para os seus amigos, para os seus familiares. Aquela mensagem que te tocar o coração, não importa a direção, mas deixa uma mensagem do Henrique Silva. Muito bem, excelente oportunidade de dizer de novo, né, sobre a terra. Eu acho que agora eu acertei o nome, sobre né? Itabuna, Eu fui embora daqui muito triste, né? Tentei voltar, mas as oportunidades continuam falhando, né? Eu acho que o acesso à justiça na Bahia é muito difícil para quem, né, não tem condições financeiras. Né? A defensoria, tá certo, os heróis da defensoria pública estão aí para ter esse acesso, mas é um acesso muito difícil, né? Então, eu sou aquele grapiúna assim, que tem aquela tristeza no fundo do coração por não ter podido voltar para minha terra. Hoje, claro, já estou enraizado há 35 anos, a família criada, né? Então, acho que a coisa assim que eu levo é o amor pela terra. Não desisto do amor pela terra. Não tem terra melhor do que a nossa, com todo o amor que tenho. Né? Eu digo assim, hoje eu sou um homem que já não consigo mais viver em São Paulo, eu envelheci, mas não consigo também viver sem. Essa é a grande verdade. Né? É lá e cá. É lá e cá. Mas não abro mão de Itabuna de jeito nenhum. Tem uma coisinha ou outra aqui e pretendo com toda certeza, assim que Deus permitir, né, que eu intensifique as minhas vindas à Bahia. Né, e fica aí o meu carinho por essa região, meu carinho ao cidadão grapiúna em especial. Arrumei muito problema no sudeste do país e fora, sudeste, o próprio nordeste, né, viajei muito, trabalhei muito em defesa do Grapiúna, em defesa da cidade de Itabuna. Né, já fui bastante ideológico, hoje eu estou mais concentrado, mas já fui. E quando o assunto era Itabuna, eu virava leão, eu virava bicho, eu ficava nervoso. Não fale mal de Itabuna. Quem pode falar mal de Itabuna sou eu, que sou daqui. Okay? Eu pontuo, eu digo que tá certo na minha visão, que tá errado. Agora, você não é daqui, você não fale mal da minha terra não, que eu vou ficar muito nervoso, muito chateado. É o amor que tem por essa região. Pois é, meus amigos, que muito obrigado mais uma vez, né? Pois é, meus amigos, esse mais um bate-papo aqui com o Henrique Silva Oliveira, agora acertei o nome, né? É mais conhecido como Quinho, e quero mandar um abraço aqui todo especial. Não falamos dela, mas me recebeu maravilhosamente. Cris, né? Estive em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Né? Estive lá, então... É minha irmã do coração. Não é minha irmã de sangue, mas é minha irmã de sangue. Ela e o Marcelo lá, o esposo. Então, pessoas maravilhosas. Carmen, que hoje está aqui em Itabuna, acho que eu vou vê-la mais tarde. Tá. Né? Então, um forte abraço a todos. Feliz São João, feliz São Pedro. E até o próximo podcast, se Deus permitir. Forte abraço a todos. Amém.